E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus e estou aqui para gravar mais um vídeo do canal Jornada Financeira. E hoje eu vou falar de um tema bem legal, de um tema que eu acho que é muito necessário para todo mundo, que é o tema sobre como fazer um planejamento financeiro. Planejamento financeiro é algo que eu acho essencial na vida de qualquer pessoa e eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesse vídeo, porque isso pode resolver muitos dos seus problemas se você fizer um planejamento certinho. Mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir para que você já se inscrevesse no canal, daí o seu voto de confiança para mim. Eu estou tentando, no momento que eu falo a você, a chegar a 100 inscritos, estou bem pertinho, e se você se inscrever vai se ajudar muito. Então já se inscreve no canal, já aperta o sininho e não se esqueça de deixar o like no vídeo para que você não perca nenhuma notificação do canal. E vamos lá. Primeiramente, por que é importante você fazer um planejamento financeiro? Eu gostaria de ilustrar isso com um exemplo para você. O exemplo é o seguinte: imagine que você vai num médico porque você está com algum problema, talvez está sentindo alguma dor ou algum mal-estar, alguma coisa. E quando você chega no médico, o médico simplesmente olha para sua cara, ele não te faz nenhuma pergunta, ele não te faz nada, não faz um exame, não quer nem te ouvir, e simplesmente fala: você tem tal coisa. Exemplo, você tem dengue. E te receita alguma coisa. Sério, você confiaria num médico desses? Você confiaria? Você voltaria lá? Você acreditaria no diagnóstico desse médico? Você tomaria, sei lá, o remédio que ele te mandou ou faria o tratamento que ele pediu para você fazer? Você faria isso? Pois é, esse médico é você. Mas como assim? Quando você lida com suas finanças, e não só você, mas a maioria das pessoas, quando elas lidam com as finanças delas, elas fazem exatamente igual esse médico. Elas tentam fazer um diagnóstico que muitas vezes está baseado em absolutamente nada. Por quê? Porque elas não conhecem as finanças delas. Elas não sabem quanto ganham, de onde vem o dinheiro. Elas não sabem quanto gastam, para onde o dinheiro está indo. Elas não sabem nada. Elas simplesmente recebem o dinheiro todos os meses e agem baseadas no achismo, numa contabilidade mental. Ah, eu ganho tanto, eu estou gastando tanto. Mas a maioria das pessoas não realmente faz a análise e o planejamento. E isso seria uma das principais razões pelas quais você deve fazer um planejamento financeiro. Porque se você não fizer, você vai estar agindo igual esse médico. Você vai estar agindo baseado no achismo somente. Então, o planejamento é importante para que você tenha consciência de quanto você ganha e de onde vem o seu dinheiro, de quanto você gasta e para onde vai o seu dinheiro, e também para que você direcione os seus recursos para as coisas que você quer, para as coisas que você necessita no seu dia a dia. Tendo clareza, fica bem mais fácil você direcionar esses recursos e também fazer ajustes no orçamento, porque muitas vezes o teu orçamento está precisando de alguns ajustes até simples, e você não sabe que o seu orçamento precisa desses ajustes. Por quê? Porque você não fez um planejamento financeiro. Então, essa seria uma importância vital do planejamento financeiro na vida de qualquer pessoa. Só que aí entra outro porém também. Não adianta nada você bolar, fazer o planejamento certinho e deixar para lá. Ou simplesmente, agora eu vou começar a registrar de onde vem o dinheiro que eu ganho, para onde está indo o dinheiro que eu gasto, eu planejei tal porcentagem da minha renda para tal coisa, eu tenho tal objetivo, e aí você faz lá tudo bonitinho e depois você não volta para olhar e analisar os dados para ver se você está seguindo o seu planejamento. Então, se você fizer o planejamento financeiro, e eu recomendo que você faça, tanto é que eu estou gravando esse vídeo aqui para você trate de sentar regularmente, nem que seja uma vez no mês, e analisar esses dados para ver se você está indo para o caminho certo. Porque fazer o planejamento em si, ele é muito importante, mas ele não vai te ajudar em nada se você não analisar os dados depois. Ele não faz milagre sozinho. Então trate de sentar e analisar esses dados. Combinado? E antes de eu já começar a falar para você como você vai fazer esse seu planejamento, ou te dar uma sugestão de como fazer, como você vai ver daqui a pouco, eu gostaria de falar que não existe uma forma 100% correta de você fazer o seu planejamento. Isso vai variar de pessoa para pessoa. O planejamento que eu vou dar para você e que eu vou ensinar você a fazer aqui
é um modelo, ele é um exemplo, mas você pode ajustar esse planejamento conforme a sua realidade. Eu não conheço a sua realidade, eu não consigo dar um planejamento 100% personalizado para você. Então baseie-se no modelo que eu vou dizer aqui e então adeque esse modelo à sua realidade. E para fazer esse planejamento, qual é a melhor forma? O que eu uso para fazer esse planejamento e para visualizar esses dados? Aí também não existe melhor forma, tá? Aí é com você. No meu caso, eu gosto de utilizar uma planilha, eu gosto de utilizar o Excel. O exemplo que eu vou dar para você aqui é com Excel. Só que o princípio é o mesmo, não importa aonde você faça o seu planejamento. Então, você quer usar planilha também? Use uma planilha, é o mesmo princípio. Eu quero utilizar um caderno. Beleza, faça no caderno, faça numa folha, não tem problema. Eu gosto de aplicativo de celular, então tudo bem, faça com o aplicativo do celular. Tanto faz aonde você faça, desde que você consiga visualizar os dados no seu planejamento, que você consiga analisá-los. E nesses casos, o lugar que você vai fazer esse planejamento não importa muito. O que importa é que você esteja acostumado e adaptado e que você consiga prosseguir o planejamento de forma fácil, sem desanimar. Porque não adianta nada você, por exemplo, fazer uma planilha bonitinha, sendo que você não está acostumado e não gosta de mexer com planilha e prefere fazer no caderno, certo? Então realmente não tem uma melhor forma. Baseie-se nesse modelo, se você não tem ideia de como fazer um planejamento, e adapte à sua realidade. Combinado? Então beleza, vamos ao planejamento. Eu vou usar aqui para fazer esse modelo de planejamento para você o Google Sheets, certo? Que é uma coisa disponível para todo mundo que tem uma conta Google. Então, se você utiliza um celular com uma conta Google, se você usa uma conta Google no computador, tanto faz. Você pode entrar no Google Sheets e abrir a planilha e fazer. Esse é o modelo que eu vou dar para vocês. Então, na próxima tela agora, eu vou abrir o Google Sheets e você vai ver, vai visualizar comigo como montar um planejamento de forma simples, tá certo? Não é um planejamento complicado. Então, segue a linha comigo e eu tenho certeza que você vai conseguir aprender muito bem como fazer um planejamento que funciona. Então, pessoal, estou aqui no Google Sheets, tá? E é bem fácil você utilizar o Google Sheets para você montar qualquer planilha, qualquer planejamento que você queira. Simplesmente você vem aqui no em branco e ele vai abrir uma nova planilha para você, certo? Então, estou criando uma planilha nova e essa planilha nova eu vou colocar um título aqui de exemplo planejamento financeiro, certo? Como eu disse, o que é importante no planejamento financeiro? Que você tenha clareza sobre de onde estão vindo os seus ganhos e para onde está indo o seu dinheiro, para onde você está gastando o seu dinheiro. E eu acho importante que em um planejamento financeiro você visualize isso de forma fácil e de forma simples. Então, nessa primeira tela aqui, qual que é o meu objetivo aqui para vocês? É mostrar para vocês como você vai bater o olho e você vai ver todo o seu planejamento de uma forma bem fácil e bem rápida logo de cara. Então, vamos só esteticamente colocar aqui, um planejamento financeiro, certo? E esse seria o título do documento. Se você não sabe mexer no Excel, que basicamente é o mesmo conceito do Excel, é o do Google Sheets. Aqui vocês têm algumas ferramentas interessantes, por exemplo, aqui você pode crescer a letra, o tamanho da fonte, olha esse número 10. Então estou crescendo ela aqui, vou deixar, sei lá, uns 14, tá bom, 20, 18, fechou. E aí eu vou colocar em negrito aqui para o texto ficar um pouco mais forte e vou mais tarde mesclar essa célula, só para ficar esteticamente interessante, certo? Mas, veja bem, nessa primeira tela, o que é importante é que você tenha, como eu falei, uma clareza. E essa clareza, ela tem que ser do ano todo, de mês a mês, certo? Então, o que eu recomendo fazer aqui? Você, primeiramente, fazer uma tabela com todos os meses do ano. Então, vamos lá. Então, eu coloco aqui janeiro, aí aqui do lado eu coloco fevereiro, e aí o Excel aqui, no caso, o Google Sheets, que no Excel funciona igual, ele vai perceber que você já está fazendo aqui os meses do ano. Então, se você pega essa bolinha, certo? E você arrasta, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, e você solta,
você vai perceber que ele vai preencher automaticamente para você. Tudo bem que ele preencheu aqui em minúsculas e caso você queira colocar maiúsculas, você teria que mudar, mas não tem problema. Aqui como é só um exemplo, eu não vou, fazer esteticamente certinho, porque você já entendeu o conceito. É só colocar todos os meses do ano aqui. Embaixo eu quero receitas, ou seja, ou ganhos, você que sabe o que você vai colocar aqui, receitas, ganhos, tanto faz, o que for melhor para você identificar que o dinheiro está entrando na sua conta, tá? Então eu vou colocar aqui para mim receitas e aqui eu vou colocar despesas, que é tudo que eu gasto. E por despesas, pessoal, pensa no seguinte, realmente o que você vai colocar aqui é tudo que sai do seu bolso. Às vezes você está usando dinheiro com alguma coisa e você não considera despesa. Não importa, tá? O importante aqui é que você reflita o que está saindo do seu bolso. Então vamos supor, eu estou fazendo uma doação de dinheiro para alguém e você não considera a doação uma despesa, porque doação é uma boa ação e tudo mais, ok, tudo bem se você não considera assim, mas o dinheiro saiu do seu bolso. Então, na questão do planejamento aqui, deve ser registrado aqui como uma despesa, porque está saindo do seu bolso. Isso vai facilitar muito a sua vida, ok? E aqui você coloca um total. Beleza, então aqui você já tem o que será a nossa visão inicial do planejamento financeiro. O que eu vou fazer para deixar isso mais esteticamente interessante? E o que eu recomendo fazer? Eu faço isso no meu planejamento financeiro pessoal, certo? Que eu também faço em planilha, como eu já disse para vocês. Eu vou colocar em formato de tabela aqui, realmente colocando algumas grades aqui, para que eu possa visualizar melhor. Aqui no Google Sheets tem bordas, tá vendo aqui? Você aperta no bordas e você coloca todas as bordas e você consegue ver. E eu gosto de separar com cores diferentes, por quê? Porque fica mais fácil de visualizar. Você bater no olho, se tiver uma cor diferente, fica mais destacado. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui no Receitas, uma cor meio verde, verdinha claro, representando, estou no verde, estou ganhando dinheiro, o dinheiro está entrando. E as despesas eu vou colocar aqui em vermelho para representar que o dinheiro está saindo da conta. Então, estou perdendo dinheiro, coloco aqui um vermelho. O total eu deixo em branco mesmo. Se você quiser destacar um pouco mais, é claro, pode pôr um negrito aqui, enfim. Na estética, você decide como fazer. Beleza, fizemos isso. O que eu faço agora? Por enquanto, nada. Deixa essa parte da planilha quietinha aqui, porque a gente vai fazer outras coisas mais detalhadas que vão alimentar esses dados, ok? Então, essa parte já está quase pronta. Aqui embaixo, a gente vai fazer uma outra coisa que utilizaremos mais tarde, que seria destinação de recursos e objetivos, certo? Segura isso aí, esse destinação de recursos e objetivos, que eu vou explicar melhor como a gente faz mais tarde. O que eu vou falar agora é só para que você copie, aí é só apertar, dar um famoso Ctrl C, né? E aqui embaixo você deu um Ctrl V, né, para você colar, ou se você não souber fazer isso, pode digitar tudo de novo, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, por aí vai. E você vai fazer essa destinação de recursos e objetivos mês a mês, certo? Uma vez que o teu planejamento estiver pronto. Mas por enquanto a gente não vai mexer nessa parte, deixa ela pronta, vamos para as próximas páginas e aí a gente retorna aqui alimentando dados nessa planilha, beleza? Então, a visão geral já está feita. Se você percebe aqui embaixo, você pode criar outras planilhas no mesmo documento, isso é bastante interessante. Então você vai fazer o quê? Você vai criar uma nova, apertando esse mais, adicionar página, certo? E vai abrir uma segunda planilha totalmente em branco. Gente, uma vez que você fez isso, e mesmo que você não esteja utilizando o Excel, aonde quer que você esteja utilizando, essa parte é muito importante. Você precisa ter a clareza completa de quanto dinheiro está entrando para você e de onde está vindo esse dinheiro, certo? E, infelizmente, essa é uma parte chata, essa próxima que eu vou apresentar. Bom, muita gente acha chata, eu, por exemplo, amo fazer isso, mas muita gente acha chata, certo? Que é você realmente pegar um tempo para sentar e para analisar e ver de onde está vindo os seus ganhos, todos eles, certo? E os seus gastos, que depois a gente vai fazer uma de gastos, e realmente você anotar o valor, tá? Anote esse valor toda vez que o dinheiro entra ou que o dinheiro sai.
toda vez que você recebe algum valor, você coloca aqui. E toda vez que você gasta algum valor, você também coloca. Porque senão você não vai conseguir ter a clareza necessária. Algo sempre vai escapar e vai ficar faltando. Essa é uma parte muito importante da sua vida. Ninguém vive sem a parte financeira. E quanto mais organizada ela for, melhor, certo? Então, pega esse tempo, senta e veja de onde está vindo o seu dinheiro. E para visualizar isso na planilha, eu vou fazer da seguinte forma, certo? Eu vou colocar aqui receitas. Aí se você quiser colocar, sei lá, ganhos, dinheiro que eu ganhei, enfim, usa o nome que você quiser, tá? Mas eu vou colocar receitas aqui. E, novamente, eu vou colocar todos os meses do ano, tá? Eu vou vir aqui, já vou copiar, porque eu não quero escrever tudo de novo. E vou colar aqui todos os meses do ano nas minhas receitas. E aí aqui embaixo eu vou categorizar as receitas certinho. Ou seja, eu vou colocar realmente de onde ela está vindo. Então, exemplo, a maioria das pessoas recebe salário. Então, qual que vai ser a minha primeira categoria aqui? Salário. Beleza. Minha segunda categoria, aí depende muito da pessoa, né? Vai de pessoa a pessoa. Há pessoas que só têm o salário mesmo. Se esse for o teu caso, tudo bem. Só vem do salário. Põe salário aqui e boa. Há pessoas que fazem bicos, né? Tem uma renda extra de alguma forma. Eu vou colocar aqui, por exemplo, bicos, certo? Como exemplo, claro, se você fizer algum bico ou algum tipo de renda extra e você quiser categorizar, eu até recomendo. Exemplo, você faz serviço de, sei lá, eletricidade. Você não é eletricista, mas você sabe mexer com essas coisas. E aí você coloca aqui, por exemplo, serviços de eletricista. Beleza, você pode colocar aqui certinho. Ou então você faz bolo para vender. E você... Esse é a sua renda extra, é um bico que você faz. Então você coloca aqui, venda de bolos. Enfim, quanto mais específico você for, melhor. No caso aqui, eu vou ser generalista e eu vou colocar bicos. Eu vou usar essa expressão popular para renda extra, certo? Então eu vou colocar aqui. Depois, posso colocar uma outra fonte de renda? Exemplo, a grande maioria das pessoas no Brasil que tem algum dinheiro guardado, deixa esse dinheiro na poupança. Embora não seja o melhor investimento, é o que a maioria das pessoas fazem. Se você quiser saber melhores investimentos, continue seguindo esse canal que eu vou fazer bastante vídeos de investimentos, certo? Mas a maioria das pessoas tem o dinheiro na poupança. Então, a poupança rende juros. Aí você coloca aqui, se você tiver dinheiro na poupança, pode colocar juros poupança, olha só. Até os juros da poupança, sim, é um dinheiro que está entrando na sua conta. Então coloque aqui o tanto que a sua poupança rendeu de juros. Olha o extrato do banco e põe, tá? Porque é uma fonte de renda que você tem. Por mais que renda pouco, é uma fonte de renda. Coloca aqui. Aí, sei lá, vamos supor que no seu aniversário você ganhou presente em dinheiro. E aí você coloca, presentes, e por aí vai, certo? Eu, por exemplo, quando eu faço aniversário, se alguém me der um presente, eu sempre gosto de receber nem que seja 10 reais. Eu prefiro ter o dinheiro na mão. E usá-lo como eu quero. Talvez esse seja o seu caso, aí você pode falar, putz, eu ganhei presente uma vez no ano, no dia do meu aniversário. Coloca aqui que você ganhou presente no dia do seu aniversário. Acho que você já entendeu. Você categoriza tudo isso aqui certinho. Deixa todas as categorias. E aqui o que eu recomendo você fazer, você colocar um total, tá? Pra você saber, total por categoria, aí você que decide, certo? Eu coloco só total, mas enfim, para ser mais claro, total por categoria ou total por fonte de renda, enfim, você decide. Vamos deixar aqui categoria. E aqui por fim você faz um total mensal. Olha só que legal. Você pode fazer desse jeito. E aí é só você realmente alimentar esses dados. Eu já vou deixar aqui feito em forma de tabela mesmo. Claro, depois você pode colocar cores diferentes e por aí vai. Acho que nesse sentido você já entendeu. E o importante é que você coloque realmente tudo o que você ganhar, todas as suas receitas nessa tabela. Vou colocar também 14. Vou mesclar células. Se eu seleciono todas as células aqui e aperto o botão mesclar, ele vai transformar todas as células em uma. Aí eu venho aqui, centralizo, fica mais bonitinho visualmente, certo? Mais fácil de você visualizar. Como exemplo, eu já vou colocar aqui alguns valores, tá? Não para o ano inteiro, vou colocar apenas para os primeiros meses. Na verdade, os 2 primeiros. Pronto.
Então vamos supor que a pessoa ela receba um salário aí de R$ 2.500, ela faça bicos e com esses bicos, essa renda extra, no mês ela consiga gerar mais R$ 500, que a poupança rendeu uns R$ 50 e que de presente em janeiro ela não ganhou nada, zero. Beleza. Então é só isso, você já alimentou a tabela. Para você saber o total, o que você faz? O Excel faz a conta para você. Se você não estiver fazendo no Excel, estiver fazendo na mão mesmo, use uma calculadora, não queira errar a conta, porque isso vai te prejudicar. Se estiver fazendo o aplicativo ele já vai dar para você o resultado também. Mas enfim, como você faz no Excel? Você aperta aqui o igual e aí você digita soma, olha só, ele até já recomendou para mim. Soma, abre parênteses, seleciona as células da soma, fecha parênteses e dá o Enter. E ele já te deu o quanto você ganhou no mês. Então, neste exemplo, esta pessoa do exemplo, ela ganhou aqui R$ 3.050 no mês, sendo R$ 2.500 de salário, 500 de bico, 50 com juros de poupança e de presente ela não ganhou absolutamente nada. Ninguém presenteou ela com dinheiro no mês, não deve ter sido aniversário, não deve ter tido ocasião especial, não ganhou nada. E faça a mesma coisa para os outros meses. Então, finge que é 2.500 aqui, que de bicos ela continuou ganhando 500, que seja uma renda mais ou menos estável. Aí de juro da poupança rendeu agora, sei lá, R$ 51, rendeu R$1 a mais. E de presente ganhou R$10. Pronto, conseguiu ganhar um presente de alguém aí no mês. E aí, faça a mesma coisa. Para facilitar, para você não ter que ficar fazendo soma em todas as células aqui, você vai clicar nessa célula que já tem a soma, vai pegar nessa bolinha e vai arrastar para cá. Olha só, ele já vai fazer a soma automático para você, porque ele vai copiar a fórmula da célula anterior. E aí você tem o valor aqui de 3.061. Para facilitar ainda mais, você pode selecionar aqui, você pode vir no formatar, certo? Aí você vem aqui no número e você clica aqui, ó, moeda. Aí ele vai colocar o real para você. E vai ficar mais fácil para você visualizar que você está lidando com dinheiro, certo? E esse total por categoria? Olha só, eu digito soma, eu abro parênteses, e aí eu seleciono todos os meses do ano, fecho parênteses. Olha o que ele vai fazer. Ele vai fazer a conta para mim do quanto eu estou ganhando no ano com cada categoria. Então, aqui você visualiza por mês quanto te rendeu. Olha aqui, ó. No mês, o salário, o bico, o juro da poupança e o presente rendeu 3.050. Só que, suponhamos, passou janeiro e fevereiro. Quanto eu ganhei de salário no ano? Certo? Aqui tudo bem, os números são bem redondos, é fácil de você descobrir, mas geralmente não é assim, geralmente os números são mais quebrados, né, que a gente recebe. Então, vai ficando difícil você visualizar se você não tiver um total geral por categoria. E aqui você tem. Então, olha só, você tem 2.500 mais 2.500, ele já somou para você 5.000, certo? E, sei lá, vamos supor que você recebeu um aumento em março, está recebendo agora, sei lá, 2.605,24 centavos, um exemplo. A conta já começa a ficar mais difícil de fazer. E aqui ele te dá, opa, esta pessoa então de salário até agora, no mês de março, ganhou 7.605,24. E aí você consegue visualizar certinho as quantidades que estão entrando em cada categoria durante o ano todo. E aqui você visualiza o mensal, certo? E só isso já te dá uma clareza muito grande de onde está vindo o seu dinheiro. Só que mais importante até do que de onde está vindo o seu dinheiro é para onde ele está indo. Porque a gente costuma usar o dinheiro muito mais com gastos do que receber dinheiro com receitas, certo? Então, a próxima planilha, ela vai seguir o mesmo modelo aqui, só que ela vai ter que ser um pouco mais detalhada. Então, eu já adiantei fazendo essa parte para você, não preciso filmar de novo, que você já percebeu como faz. E aqui, você realmente, cara, você tem que ser minucioso. Se você não for minucioso aqui, você pode ter problemas, tá? Porque é muito importante você saber para onde o seu dinheiro está indo. Esse é o grande problema da maioria das pessoas. Elas não sabem com o que elas gastam e nem quanto elas gastam com o que. E isso é algo assim, ferra a vida financeira de muita gente. Então você vai fazer o seguinte, tá? Quanto mais específico você for, melhor. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer subcategorias, certo? Das despesas. Então, a despesa de muitas pessoas seria despesa com a casa. Então, eu vou criar aqui uma subcategoria chamada casa. Eu vou mesclar ela
eu vou mesclar a célula, beleza, eu vou centralizar, vou deixar em negrito e vou colocar, enfim, um número a mais, ok. Então essa aqui é casa, a subcategoria casa. Dentro desta subcategoria aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar tudo o que eu gasto com casa. Então a pessoa do exemplo aqui, vamos supor que ela mora de aluguel, tá? Aí você coloca aqui, aluguel, seja específico, tá? Aluguel. Aí a pessoa, ela paga conta de água e luz. Então vamos lá. Conta de luz. Luz, né? Não lu. Conta de luz. Aí aqui. Conta de água. Que mais que ela gasta com a casa? Telefone e internet. Ó, telefone e internet. Finge que a pessoa tem uma conta só. E por aí vai. Você vai categorizando tudo que você gasta com a sua casa por mês. Coloca tudo, tudo, tudo mesmo. Certo? Aqui embaixo eu vou colocar alimentação. E eu vou criar uma subcategoria de alimentação. Porque todo mundo precisa comer. Então eu venho aqui, eu mesclo essas células. Eu faço o mesmo processo. Eu centralizo para ficar mais legal. Tá? Eu dou uma aumentadinha para a pessoa perceber que é a subcategoria e tudo mais. E eu coloco tudo. Então, exemplo, mercado. Quanto que a pessoa gasta com mercado e alimentação por mês, certo? Aí eu coloco padaria, por aí vai. Coloca tudo de alimentação que você tem aqui. Então, neste caso, você consegue fazer bem detalhadamente para onde está indo todo o seu dinheiro. Em absolutamente tudo, tá? Então, eu só vou colocar mais duas categorias de exemplo aqui, certo? Você coloca de acordo com a sua realidade. Então, sei lá, carro. Quanto que a pessoa gasta com carro por mês? Aí coloca gasolina, ou melhor, combustível, né? Porque tem carro que é etanol e por aí vai. Então, combustível, seguro, sei lá, IPVA. E aí você coloque tudo o que você gasta por mês com isso. E para adiantar aqui, eu já criei outra categoria, a última que eu vou colocar nesse exemplo, que é lazer. Aí eu coloquei festa, você vai em festa, é lazer. Então, você gastou em festa, coloca aqui. Streaming, e aí streaming pode ser Netflix, pode ser Prime Video, pode ser Disney Plus, pode ser tudo que você tem, que você paga aí e assiste. Enfim, tudo que você considera lazer para você, categorize detalhadamente nesta categoria, nessa subcategoria aqui, lazer. Uma coisa que melhoraria muito o seu planejamento neste aspecto seria você selecionar todos esses aqui embaixo, ó, que é uma coisa que eu esqueci de fazer, mas é até bom para eu te mostrar. Aí você entrar uma categoria nova e se eu precisar colocar mais na planilha e eu não tenho como fazer isso, tem sim. É só você selecionar tudo, ó, clicar aqui bem em cima da linha azul, deixar clicado e arrastar para baixo. Aí você vai perceber que ele vai abrir um novo espaço aqui para que você digite. É a parte, enfim, é a forma mais fácil que você tem de fazer isso. Aí eu vou colocar aqui um total. Por que um total? Porque é bastante interessante que eu saiba, dentro de cada subcategoria, o que eu estou gastando com o que. Então eu coloquei aqui um total geral da casa. Aí aqui embaixo, para adiantar, vocês vão ver na próxima tela aí daqui a alguns segundos, os totais gerais da alimentação, do carro, do lazer, enfim, todos já feitos. E como vocês podem ver aqui, eu não só coloquei os totais, como eu também mudei a cor. Como eu falei, fica muito mais fácil de você visualizar com cores diferentes. E aqui embaixo eu vou colocar um total geral, certo? Então, ó, total geral, para que eu possa visualizar tudo isso somado ao final de cada mês e também ao final de cada ano. Então, vou fazer o seguinte, mesma coisa, bem repetitivo, porque realmente é bem repetitivo quando você monta a planilha, e essa é a parte mais difícil, tá? Uma vez que já está montado, você consegue aí continuar tranquilamente. E aí eu já vou começar a alimentar esses dados então. É a mesma coisa da planilha anterior. Então vamos fingir, e gente, eu vou jogar números, tá? Você coloca, como eu falei, a sua realidade aí. Eu vou inventar números completamente aleatórios aqui. Então vamos lá. Vamos supor que essa pessoa de aluguel pague R$700, de conta de luz ela gaste, sei lá, uns 300, de conta de água uns 120, de telefone e internet ela gasta 100. Aí de mercado por mês, ela vai gastar também uns 700, na média 700, padaria gastou 100, de combustível, vamos supor que é uma pessoa que não use muito carro, talvez more numa cidade pequena, então vamos colocar que ela gastou uns 100 de combustível, sei lá, às vezes mora do lado do trabalho, não teve que gastar muito no mês.
Aí de seguro, ela não tem seguro, vamos colocar 0. E de PVA teve que pagar uns 200. Pronto. Não foi para festa no mês, uma pessoa caseira, e de streaming paga aí, tem, sei lá, um Prime Video, paga R$15 no mês. Então, beleza. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Mesma coisa, você faz a soma, certo? Seleciona os valores, dá o Enter. Você sabe que com a casa em janeiro essa pessoa gastou 1.220. Com a alimentação, aqui ó, você soma e você sabe que com a alimentação essa pessoa gastou 800 no mês de janeiro. Carro, coloca aqui a soma e com o carro essa pessoa gastou 300 no mês de janeiro. E no lazer, você coloca aqui a soma e você vai perceber que ela gastou só míseros R$15 com lazer no mês de janeiro, certo? Mesma coisa aqui do lado, tá? Eu já falei para vocês, é só você fazer as somas aqui de tudo e ele vai te mostrar a soma de cada categoria mensalmente. Eu já vou fazer de todos aqui e já volto com tudo pronto daqui a pouco. Ok, voltei aqui com os dados já preenchidos e com todas as somas feitas, então você percebe que é a mesma lógica da tabela anterior, da planilha anterior, em que você tem a soma dos meses e depois a soma de cada categoria ao decorrer do ano. Então, exemplo, você sabe que essa pessoa de conta de luz aqui, entre janeiro e fevereiro, já gastou 598, de conta de água, ela já gastou 232, de internet e telefone já gastou 200, você vê aqui, por exemplo, que de streaming já gastou 30 e por aí vai. Então você tem todas essas despesas aqui mostradas anualmente e aqui mensalmente. Aqui embaixo no total geral, que é um dado super importante, tá? Que é o dado que você vai ver o quanto a pessoa efetivamente gastou no mês. Então, o que você vai fazer? A soma é um pouquinho diferente. Vai dar o botão igual, vai apertar o botão igual, vai clicar em cada um dos totais somando. Então, clica aqui onde está 1.220, você clica no mais. Aí clica onde está 800, clica no mais. Aí depois aperta 300 e o botão mais, e depois o botão 15 e dá o Enter. Você vai perceber que a pessoa em janeiro gastou R$ 2.335. Aqui, se você for seguir, a pessoa gastou R$ 2.380 e por aí vai, certo? Aí outra coisa que eu esqueci de fazer é selecionar essa tabela inteira e colocar o real, a moeda aqui, para que fique mais fácil visualizar. E uma vez isso feito, outra coisa interessante é que quando você já deixa essas somas prontas, se caso você não saiba, se você modifica algum valor ou adiciona algum valor, ele já muda a conta automaticamente. Então vamos supor que a pessoa contratou um seguro que ela paga 150. Aí eu clico aqui, né, eu coloco 150 e você percebe que o valor aqui mudou para 1.530, tá? Então é bem útil você deixar as fórmulas prontas e depois você só coloca os números na tabela e ele faz a conta automaticamente para você. Uma vez você fazendo isso, essa pessoa do exemplo, com essas contas aqui fazendo isso, você vai perceber que ela vai ter uma clareza total para onde está indo o dinheiro dela, quanto ela está gastando no mês e no ano quanto ela está gastando com cada coisa, no mês aqui e no ano aqui. Então, isso é uma tabela simples que te mostra claramente como está a sua vida financeira. E baseado nisso, você vai ter as condições de fazer um planejamento mais efetivo. E agora nós vamos voltar lá para a nossa primeira página, tá? Para a nossa primeira tabela que nós fizemos, e a gente vai alimentar esses dados. Então, voltando aqui, o que eu vou fazer? Em janeiro, eu vou dar o botão igual, vou na tabela 2, tá vendo que eu estou nas receitas aqui, vou na página 2, clico no total mensal aqui de janeiro, dou Enter. E aí ele já vai puxar aquele dado da tabela da página 2, tá? A despesa, mesma coisa, eu dou igual, vou na tabela da página 3, desço, clico aqui no total geral do mês, que está aqui embaixo, e dou Enter. E aí ele vai alimentar os dados. E para eu saber o meu total, ou seja, o que sobrou ou o que faltou para mim durante o mês, que às vezes você termina no positivo, às vezes talvez termine no negativo, tá? O que eu vou fazer? Uma conta muito simples. Eu vou dar o botão igual, vou fazer receitas menos despesas e vou dar um Enter. E aí você percebe que essa pessoa conseguiu no mês de janeiro
economizar, aqui no exemplo, R$ 715. Então sobrou R$ 715 no mês. No mês de fevereiro eu vou fazer a mesma coisa, só que para facilitar, lembra, eu já fiz aqui, é só pegar a flechinha e puxar, e ele vai puxar os dados para mim. Ó, fica tudo certo. Aqui embaixo também. E aí você percebe que no mês de fevereiro para essa pessoa sobrou R$ 531. Caiu um pouquinho do mês de janeiro. Aqui você vai ter a visão geral. Então, é o que eu falei, você vai abrir a tabela, logo você já bate na primeira página, assim, logo de cara quando abre, e você olha, opa, ganhei tanto, gastei tanto. Mas ganhei com o que e gastei com o que? Aí você vem na página 2, vê com o que você ganhou, você vai para a página 3 e você vai ver com o que você gastou. Tudo isso precisa ser analisado para que a gente consiga fazer uma destinação de recursos e objetivos eficientes. E aqui na destinação de recursos e objetivos é onde você efetivamente vai fazer o seu planejamento. Basicamente, o planejamento ele tem que conter o quanto da sua renda você gostaria e você vai trabalhar, tá, para destinar para cada item da sua vida que você já se utiliza, que você já gasta e os seus objetivos futuros. Então, vamos supor que você acha que as suas despesas fixas, depois de analisar os dados, tem que analisar primeiro, tá? E aí, também você não precisa esperar dar um ano para analisar. Não, faz de um mês e já começa analisando. O importante é que você não demore para começar. E é lógico, conforme vai passando o tempo, você pode ir aperfeiçoando essa destinação de recursos para cada coisa. Mas vamos supor que você é uma pessoa que você queira e você estipulou um objetivo para você, que 50% da sua renda você quer usar com suas despesas fixas. Ou seja, com aquilo que faça chuva ou faça sol, você tem que gastar todos os meses, certo? Como que eu vou saber isso? Exatamente analisando as suas despesas aqui, tá? Exatamente analisando isso. Eu sei que, por exemplo, aluguel aqui é despesa fixa, conta de luz é despesa fixa, conta de água é despesa fixa, eu tenho que pagar isso todos os meses, por isso fixo, tá? Ok, conta de luz varia, conta de água varia, mas você tem que pagar todo santo mês, então é uma despesa fixa para você. Telefone e internet também, aqui no caso, mercado também, porque você não vai ficar sem comer, padaria também, combustível é questionável, talvez você tenha necessidade de um carro, talvez não, certo? Então, vamos supor que eu tenho carro, mas nem uso direito. Então, por que você tem? Talvez seja melhor, sei lá, às vezes compra uma moto que gasta menos, às vezes vai de carona pro trabalho com alguém, às vezes você mora com um vizinho que trabalha no mesmo lugar que você, às vezes dá para ir a pé, enfim, depende da sua realidade. Tem gente que mora em cidade minúscula, tem gente que mora em cidade grande, analise. Mas você vai olhando aqui, e você vai ver o que é despesa fixa. Streaming, no caso, se você se utiliza, você gasta com ele todos os meses. Então é uma despesa fixa. Agora eu tenho streaming, mas eu mal assisto. Eu já assino há um ano e não vejo nada. Então cancela esse negócio. O importante é que você identifique quais são as suas despesas fixas. Então você vai vir aqui e vai planejar, ó, despesas fixas. O quanto da minha renda eu quero gastar com despesas fixas. Aí você coloca, por exemplo, lazer. Putz, eu não estou gastando muito com lazer. Eu acho que minha vida poderia ser um pouco mais feliz nesse aspecto. Eu posso delimitar uma porcentagem do meu salário para lazer todos os meses. E eu tenho um objetivo. Aí você vai colocando, né, tudo que você deseja. E eu tenho o objetivo de fazer uma viagem. Aí você que sabe se você quer ir para Bahia, se você quer ir para Disney, se você quer ir para Paris. Enfim, você decide o seu sonho de acordo com a sua realidade, certo? Então você vai colocando aqui tudo isso. Eu quero fazer uma reserva financeira também, que é muito importante você ter. Eu com certeza vou fazer vídeos mais pra frente falando disso. Então vai lá, reserva financeira, ok? Você vai fazer uma reserva financeira também, caso aconteça alguma emergência, você tem dinheiro. Então, uma vez que você definiu para onde vão os seus recursos, quais são os seus objetivos, você vai determinar e estipular uma porcentagem da sua renda ou um valor fixo, mas eu prefiro porcentagem da renda. Por quê? Porque a minha renda subiu, a porcentagem que eu vou
dedicar aquilo, vai subir um pouquinho. A minha renda caiu, opa, eu vou precisar fazer um ajuste nesse aspecto. Então, eu recomendo uma porcentagem. Neste exemplo, como é que eu calculo isso? Eu venho aqui nas minhas despesas fixas e eu faço a conta, certo? Então, vamos supor nesse exemplo que a pessoa ela queira ter 50%, ou seja, metade da renda dela apenas nas despesas fixas. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar o sinal de igual, vai ver quanta a pessoa ganha e aí, gente, mais um pulo do gato. Coisa que varia muito, exemplo, presente, eu não incluiria nessa conta, tá? Porque tem mês que pode ter, tem mês que pode não ter. Pega o que você realmente ganha todos os meses para que você use de base para essa conta. Então, exemplo, o que é recorrente para essa pessoa? É o salário e o bico que ela faz, o salário e a renda extra. Juro de poupança depende. Se a pessoa tirou o dinheiro do banco, vai render menos juros. Se ela colocou mais dinheiro, vai render mais juros. Então eu pegaria realmente o que é recorrente. De recorrente, essa pessoa aqui, ela tem 3 mil reais. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou colocar igual, vou colocar 3 mil vezes, qual que é a porcentagem definida? 50%. Vou dar um Enter e R$ 1.500 essa pessoa deve dedicar às suas despesas fixas. Aí, essa pessoa quer dedicar 10% da renda dela para lazer. Então, mesma coisa, você pega o recorrente aqui, 3 mil, faz vezes 10%. E aí, R$300 para lazer. Ainda sobra 40%. Então, essa pessoa aqui, ela quer dedicar 20% para a viagem dela. Então, 3 mil vezes 20%. E para a reserva financeira, mais 20%. Então, 3 mil vezes 20%. Beleza, você já tem. Se você soma tudo isso aqui, tem que dar 3 mil. Certo? Então vamos lá, vamos fazer a soma. Isso, deu 3 mil certinho. Que é o tanto recorrente que ela tem. Isso seria o objetivo, tá? Isso seria o objetivo da sua destinação de recursos aqui. Uma vez que eu tenho isso aqui, o que eu posso fazer? Ah, eu tenho objetivo. Então, aí eu vou comparar com a minha realidade. E aí você consegue ver se a sua realidade está batendo com o objetivo que você tem no seu planejamento, certo? Então você está olhando aqui, despesa fixa, 1.500. Putz, será que eu estou gastando 1.500 com despesa fixa? Então vamos olhar aqui nesse exemplo tudo que a pessoa tem de despesa fixa. Olha só, aluguel, tudo que é da casa aqui seria despesa fixa. Então aqui ela já tem 1.220. Aqui ela já tem 800 de despesa fixa. Aqui com o carro ela já vai ter 300 de despesa fixa. Olha só. Então aqui a pessoa já consegue perceber que a despesa fixa que ela tem passou o estipulado no que ela definiu no orçamento. Então eu vou vir aqui, ó, mais, vou somar as despesas fixas somente, tá? Que são essas. Vou dar um Enter. E a grande parte da renda dela, 2.320, estão indo para as despesas fixas. Ah, não deu certo. Então, está longe desse objetivo. O que a pessoa vai precisar fazer? Vai ter que fazer algum ajuste. Na verdade, eu até esqueci do streaming aqui, ó. Eu tenho que colocar o streaming, que também é despesa fixa, tá? E aí você pode calcular, você pode criar uma... Na verdade, deu todo o salário aqui em despesa fixa, né? Porque ela não gastou nada com coisas variáveis no mês. Aí ela precisaria analisar o orçamento dela para ver aonde que ela vai cortar, aonde que ela pode dar uma reduzida. Aí você tem que olhar item a item e ver, isso eu consigo viver sem, isso dá para cortar. Isso eu estou exagerando, dá para eu diminuir. Você vai ter a clareza dos números para fazer isso, certo? Você vai ter toda a clareza dos números. Nesse caso aqui, o que eu posso fazer então para eu finalizar esse planejamento e essa destinação? Eu posso pegar o meu objetivo, colocar aqui o ano todo, tá? O meu objetivo para o ano todo. Deixa eu colocar, eu vou colocar aqui, ó, para o ano todo. O meu objetivo é esse. Beleza. Aqui eu posso fazer também um total geral. Por quê? Porque aí eu consigo ver o que eu quero, o valor total que eu quero alocar para cada coisa no ano e o quanto efetivamente foi feito. Aí que entra a última parte.
Beleza, eu fiz isso aqui, eu tenho esse objetivo. Só que em janeiro, putz, eu percebi que, olha, saiu demais do objetivo que eu tinha. Aqui seria bom ter um total também, exatamente. Beleza. Então, da minha renda recorrente aqui, eu não atingi esses objetivos. Então, deixa eu colocar o que efetivamente foi, o que eu efetivamente consegui fazer. Então, você vem aqui, eu percebi que as despesas fixas deram 2.335, fazendo uma conta. Então, eu vou colocar aqui despesas fixas, aí eu coloco o valor mesmo, 2.335. Você percebe que passou em muito esse orçamento. Então, eu preciso reduzir as outras coisas de acordo. Aí você lembra que essa pessoa não gastou com lazer, então você coloca aqui 0. E aí, se você considera os 2.335 das despesas fixas com o 0 do lazer e o planejado, né, dos 600 da viagem, dos 600 da reserva financeira, você vai perceber que passou o orçamento dela no mês. Olha só, ela fez 3.050, ela teria que fazer, se caso isso fosse feito, 2.335. Então, uma vez que o mês acabou, essa pessoa percebeu, vixe, se eu destinar 600 para minha viagem e 600 para minha reserva financeira, é mais do que eu recebi no mês, ela nem vai conseguir fazer isso. Então, aí ela tem que ajustar de acordo. Aí que podem entrar os excessos, ok? Por quê? Porque no caso, o recorrente dela era 3.000. Mas quanto ela recebeu? Ela recebeu 3.050. Ou seja, sobrou R$50 para alocar em alguma coisa aqui. Então, para ela fazer aqui o valor da viagem, o valor da reserva de forma realista, de acordo com o mês de janeiro, o que ela deveria fazer? Ela deveria cortar esses valores, beleza. E aí você faz uma conta simples. Você faz o 3.500 menos 2.335, por sinal já está até feito aqui. Você vai perceber que sobrou R$715. E esses 715 do que sobrou no mês, depois dela pagar as despesas fixas e o lazer dela, é o que ela poderia dividir entre a viagem e a reserva financeira. Aí ela pode escolher o quanto ela quer para cada coisa, já considerando o extra que ela teve no mês, além do trabalho e do bico, né, da renda extra que ela faz. Então ela vai vir aqui, viagem, vamos dar um igual. Aí eu pego aqui e divido por 2, simplesmente, Aí dá 357. E aqui é a mesma coisa, você pega e divide por 2, dá 357 e bate certinho com a renda dela, 3.050. Então, o que basicamente que eu quero dizer aqui? É o planejado, é onde você quer chegar e é onde você vai brigar para chegar, porque você está vendo aqui as suas despesas, às vezes você vai descobrir que você tem que ganhar mais, tá? E aí você, enfim, infelizmente, é assim que acontece. Às vezes, realmente não dá para eu cortar muita coisa, por mais que eu me esforcei, então vou ter que fazer alguma renda extra, caso não tenha. Muitas vezes você vai perceber isso também, mas fato é, uma coisa é o planejado. Aqui que você quer chegar, e aqui que você vai brigar para chegar, olhando esses dados que você tem aqui. E esse é o real. Então, na hora que você chega no fim do mês, na hora que você vai fazer a análise, eu consegui fazer isso? E aí você ajusta o planejado ao real. E aí você vai fazer isso mês a mês até que você consiga que a sua destinação de recursos do seu planejamento e os seus objetivos estejam completamente alinhados. Então eu já preenchi aqui automaticamente para ganhar tempo o mês de fevereiro dessa pessoa aqui e você vai perceber que no mês de fevereiro ela extrapolou ainda mais as despesas fixas, ela gastou 50 com lazer, do objetivo que era 300, só que aqui extrapolou, né? Então não adiantou muita coisa, e sobrou menos ainda para ela guardar para a viagem e para a reserva financeira dela, julgando que ela ganhou no mês 3.061, os 3.000 recorrentes, mais os 61 que vieram ocasionalmente aqui, no caso da poupança, que ela não sacou dinheiro, até rendeu um pouco mais de juros, e aqui no presentes, que ela ganhou R$10 de presente. Então, no exemplo aqui, foi isso que aconteceu. Nesse caso, então, ela também ficou longe do planejado. Mas isso provavelmente é o que vai acontecer com você quando você fizer o seu planejamento.
você vai olhar e você vai ver que o que eu quero, o que eu gostaria, eu estou meio longe. É isso que acontece com a maioria das pessoas que nunca fizeram planejamento antes. Ou você vai assustar de ver, mas é muito bom que você assuste de ver, porque aí você sabe o que você precisa consertar e vai ter que brigar para consertar isso, certo? Não tem milagre, não tem segredo. Ou você faz isso, ou você não sai da situação a qual você se encontra agora. E uma vez que essa pessoa teve a clareza do planejado e do real, aí essa pessoa vai ter que se virar para fazer a sua vida financeira ficar do jeito que ela gostaria. E se você quiser saber o que você faz para ajustar a sua vida financeira ao que você quer, continue acompanhando o canal. Eu vou postar muitos vídeos falando sobre educação financeira e o que você pode fazer para tudo isso. Uma outra dica que eu posso dar, se você achou meio complicado fazer na tabela os valores planejados e depois mudar para os valores reais, você também pode fazer duas tabelas, tá? Você faz uma para os valores planejados e faz outra embaixo com os valores reais e aí você compara as duas. Eu prefiro fazer em uma só e ir mudando, mas se você quiser, você pode fazer outra tabela também. Ficou claro? Se não ficou, me fala nos comentários e eu vou tentar te ajudar. Se ficou, me fale nos comentários também. E essa é uma forma simples de você fazer o seu planejamento financeiro. Visão geral, tanto dos números reais, como dos objetivos que você tem e o valor real, se você conseguiu chegar ou não. Baseado em quê? Baseado em todas as suas receitas devidamente categorizadas e de todas as suas despesas devidamente categorizadas. É só isso. Transforme isso em um hábito e você vai sentir melhoras, eu tenho certeza, na sua vida financeira. Agora que você já sabe uma forma simples de fazer o seu planejamento financeiro, basta você colocar em execução. E seria muito legal também se esse vídeo te ajudou, nem que seja daqui a alguns meses, você voltar aqui e dar o seu testemunho. Olha, fiz meu planejamento financeiro, foi legal, eu consegui ajustar minhas finanças aos meus objetivos pessoais. Seria muito bom ter esse feedback de você também. Mas, por enquanto, gostou desse vídeo? Foi útil para você? Então não se esqueça de dar um like, não se esqueça também de se inscrever no canal e apertar o sininho para que você não perca nenhuma notificação dos vídeos futuros e eu vou continuar trazendo mais vídeos falando sobre educação financeira, organização financeira e investimentos, porque afinal, dentro desse teu planejamento, pode ter uma categoriazinha aí de investimentos para que você multiplique o que você tem e aumente as suas receitas mensalmente. E não se esqueça também de ver meu Instagram, o qual está aparecendo aqui embaixo, porque lá eu também posto conteúdos de educação financeira que podem ser, e tenho certeza que serão, muito úteis na sua vida. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado mesmo do vídeo de hoje, que ele tenha sido bem útil na sua vida e vejo você no próximo. Até lá!